financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Cicobi chama-se Cicobi Vale do Vinho. Faça parte você também. E da CDL Caxias, apoiando seu negócio. E a CDL anuncia aí na próxima semana o calendário de todo o ano de 2025. Vários eventos para os lojistas, várias participações, enfim. Venha você também, seja associado da CDL, de uma das entidades que já tem mais de 5.500 associados, uma população do comércio, do serviço, do varejo, né, que pulsa, que faz isso funcionar bem. Beverly, muito bom dia. Bom dia, Cuiava. Tudo bem com você? Muito bem. Como é que foi a sua semana? Maravilhosa. Transbordou de alegria. Maravilha. Obrigado, Beverly, por trazer para o Vitrine de Negócio um expoente nosso, né, da literatura. Nós aqui que falamos muito de gestão, nós que falamos aqui de liderança, nós que falamos de heranças, né? Nós que falamos de empresas longevas, né? Está conosco, jovem ainda, mas já foi bem mais jovem e sempre na atividade. Talvez um dos nossos homens, entre homens e mulheres, um dos nossos escritores, que mais cedo ocupou a função de patrono do livro de Caxias do Sul, né? Foi quantos? 10 anos atrás? 10 anos, foi em 2015, isso mesmo. Willy Bergamin, prazer tê-lo aqui, né? Mas você nasceu escritor? Bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia, Beverly. Bom dia. Sempre uma alegria voltar aqui para São Francisco, principalmente para falar dessas coisas que a gente ama, né? Que a gente ama fazer. E eu acho que já posso começar a tua resposta, Cuiava. Para manter uma carreira mais ou menos longeva numa área tão difícil como é a cultura num país, né, que infelizmente não valoriza como poderia, só tendo muita paixão, só tendo muito amor pelo que se faz. A gente não nasce escritor. Posso até aqui buscar aquela frase A gente famosa. nasce criança, né? A gente nasce criança e aí a gente vai formatando Perfeito. o nosso HD, né? Perfeito. Eu lembrei agora daquela famosa frase da Simone de Beauvoir, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Né? Com o escritor a mesma coisa, a gente não nasce escritor, a gente se torna escritor, a gente não nasce homem, a gente se torna homem. Ou Santo Agostinho, a gente não nasce humano, a gente se torna humano. Exatamente, né? Então tudo é um processo, tudo aí você pode me perguntar, tá, mas então isso é uma questão de dom? Também não sei se a palavra é dom. Não sei, porque a gente pode ser... Eu falava com meu filho essa semana sobre isso. A gente pode ser tanta coisa, no período da juventude se apresentam tantas possibilidades. Tantas possibilidades. Mas alguma delas te dá um clique, te dá um insight e te toca de uma maneira diferente, né? Toca uma corda diferente do teu coração e aí você acaba se inclinando para aquele lado e aí sim se aperfeiçoando e fazendo cursos e no caso da leitura e da escrita, lendo cada vez mais, né? Até poder dizer que se tem uma carreira, né? Mas tem um filme bonito, né? Que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Ele diz que a juventude é uma soma de possibilidades. É verdade. Quer dizer, você pode ser tudo quando você tem 15, 20 anos. É verdade. Né? Só que, claro, aí às vezes também acontece um perigo, às vezes, de querer fazer tudo, né? De querer fazer tudo e atirar para um lado e atirar para o outro e tal. Então, eu me foquei nisso, não por uma vontade, talvez, própria, Cuiava. Acontece que eu venho de uma família muito, muito pobre, com muitas restrições, e hoje, olhando para trás, eu vejo que foi o que deu para fazer. Né? Quando eu era mais jovem ainda, nós tínhamos a ideia de fazer uma banda, eu e meus amigos. Chegou a ser músico? Era para eu ser o vocalista da banda, né? Claro. Era para eu ser vocalista. Mas aí, um comprou uma guitarra, outro comprou uma bateria, eu tinha que comprar uma caixa de som e um microfone, e eu não tinha dinheiro na época. Não tinha dinheiro, não deu para fazer a banda. Então, o que deu para fazer, no meu caso, perfeito. foi escrever, que era barato, que era acessível, que era simples, e eu me aferrei a isso, e não é que deu certo, né? 20 anos depois estou aqui, né, para contar um pouquinho dessa história. Há 10 anos atrás fui patrono da maior feira do livro da Serra Gaúcha, estou com 20 livros publicados, já ganhei, acho que todos os prêmios aqui que a Serra Gaúcha pode dar para um autor. Então, realmente é empenho, é dedicação,
Mas, voltando ao início da questão, se não houver paixão, você para. Nós falávamos antes aqui em off, né? Muita gente começa nessa área e publica um livro, e ganha um prêmio, e ganha outro. Mas quando sente a dificuldade que é se estabelecer, quando sente a dificuldade que é ganhar algum troco com isso, a maioria para, a maioria desiste, né? Porque realmente não é fácil, não é fácil. Lá atrás, quando você percebeu que o teu escrito foi aceito, né? E que aquilo lhe deu uma remuneração, digamos assim, ou lhe deu a possibilidade de você trocar aquele trabalho por alguns tostões, vamos dizer assim. Como é que foi a sua construção, o iniciar nisso, né? Porque isso é uma atividade como plantar uma árvore, né? E ver ela crescer, depois dar frutos, etc, etc. Será que eu vou me sustentar disso? Ou tu chegou a migrar em outras atividades? Porque tu começou a ser escritor antes da academia, né? Sim. Não, eu fui escritor. Eu comecei a escrever. Antes de escrever, eu comecei a ler. Perfeito. Né? Comecei a ler. Então, que é o básico. Que é o básico. Eu sempre digo. Não tem como escrever sem aprender a ler. Não existe. A não ser que queira ser um escritor medíocre. Né? Bom, ok. Eu dou aula de escrita criativa e eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, inclusive nas palestras que eu faço em escolas o tempo inteiro. Existe leitor que não queira ser escritor e está tudo certo. Agora, não existe escritor que não seja, antes de tudo, um bom leitor. Né? A não ser, repito, que se queira ser um escritor medíocre. Começa com a leitura. E aí eu preciso fazer um agradecimento aqui à minha irmã Maeve. Ela é mais nova do que eu, Cuiava. Ela é 1 ano e meio mais nova do que eu. Mas ela despertou para a leitura antes do que eu. Ela estava terminando o ensino médio, eu já tinha concluído o ensino médio. Enquanto aluno, eu sempre fui excelente aluno. Minhas notas sempre foram das melhores. Mas eu não era um leitor de ir buscar o livro na biblioteca porque eu quisesse. Eu li o que ia cair na prova, no trabalho, lá e me saía bem, ponto final. Um dia minha irmã esquece uma adaptação de Dom Quixote no banheiro lá de casa. E um dia eu estou lá no banheiro e começo a ler aquilo e enlouqueço. Ali foi um insight para a leitura. Né? Por que, Cuiava? Porque foi a primeira vez que eu li um livro por prazer. Porque eu quis. Sem ser obrigado, sem ter ficha de leitura, sem ter perguntas direcionadas depois. Então, aí eu começo a ler e não paro mais. E um outro momento crucial foi que eu comecei a ler grandes clássicos adaptados. Eu li Shakespeare, eu li Cervantes, eu li a Henrik Ibsen, eu li a Nietzsche, eu li a Platão, eu li né? Eu pulei a literatura juvenil, eu fui direto para os clássicos adaptados. Mas eu achava que para escrever só podia ser esses gênios. Platão, Sócrates, Nietzsche, Dostoiévski, Shakespeare, Cervantes. E um dia aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha, acho que uns 18 anos, 17, 18 anos, e nós fomos fazer um passeio de Maria Fumaça, em Bento. Era um sonho nosso. Eu sempre gostei de viajar. Tá? Quando eu comecei a ler, eu descobri que existiam outros países, né, outros lugares, outras culturas, e nasce um sonho de conhecer esses lugares. Então, o primeiro passeio turístico que eu fiz na minha vida, essa minha irmã Maeve e um amigo nosso, chamado Márcio Marim, lá de Cotiporã, decidimos fazer o passeio de Maria Fumaça. E a gente fez o passeio, foi um dia maravilhoso, foi um dos dias mais felizes daquele período da minha vida. E quando nós voltamos, essa minha irmã escreveu um texto relatando aquele dia que nós vivemos. E um dia depois, 2 dias depois, ela veio e deixa eu ler para ti isso aqui. E ela leu aquele texto. Uma das coisas mais bonitas que eu lembro de ter ouvido, de ter lido na época. Tipo um diário? Tipo um roteiro de bordo. Um roteiro do que nós fizemos, Perfeito. né? E só que ela descreveu de um jeito tão bonito, assim, os olhares, o sol, as risadas que a gente deu, a emoção. Ela descreveu de um jeito tão humano, tão profundo, que eu digo, poxa, não precisa ser Shakespeare para escrever bonito assim. Não precisa ser Cervantes para escrever uma coisa humana e profunda assim. Quer dizer que se a minha irmã, que é 1 ano e meio mais nova do que eu, pode fazer isso e me emocionar dessa forma, caramba, talvez eu possa fazer também. E aí comecei a brincar, a escrever uns poeminhas para as namoradinhas lá na adolescência, né? E aquilo começou a funcionar. E aí, voltando à tua pergunta, eu tergiverso um pouco, tá, Cuiava? É teu. Por isso tem umas 1h30. Por isso que eu estou abusando aqui, né? Aí uma vez eu mandei para um concurso e ganhei um concurso. E aí o meu pai não gostava muito dessa ideia de ter filho escritor. Meu pai achava que era coisa que não ia levar a nada,
que era frescura. Que... É como ser artista de televisão. Hoje, meu pai é falecido já há 13, 14 anos. Hoje eu entendo ele, né? Eu sei que ele, de alguma forma, do jeito dele, ele tentou me proteger, né? Claro. Não era por mal, talvez por ignorância, mas não por maldade. E eu tinha que fazer as coisas meio escondido, assim, né? Ler, escrever. Só que um dia eu ganhei um prêmio de poesia no Rio de Janeiro e ganhei um bom prêmio em dinheiro. Ganhei uma premiação como se fosse hoje, sei lá, uns 5, 6, 7 mil reais, como se fosse hoje. Uhum. E quando eu ganhei o prêmio, meu pai queria o dinheiro para reformar um Chevette que ele nunca me emprestava. Tinha um Chevette velho caindo aos pedaços, que eu pedia emprestado para ir visitar uma namoradinha que eu tinha que morava mais no interior, e ele nunca emprestava. E aí ele queria o dinheiro para reformar o Chevette. Eu digo, não vou ali, o senhor nunca me empresta o Chevette. Claro. Eu quero comprar o meu primeiro computador, né? Porque eu escrevia à mão naquela época. Claro. E o meu pai, não, porque tu vai dar. E o meu pai começou a ficar meio bravo, a gente começou a meio que discutir. E aí a minha mãe trouxe a ideia. Ela disse, Willy, por que tu não dá metade pro teu pai? Com metade daquele valor, dava quase para comprar aquele Chevette velho lá, né? Desculpe. E eu propus pro meu pai, digo, pai, metade, porque eu quero comprar o meu primeiro computador. Aí eu usei uma psicologia muito boa com meu pai. Digo, pai, veja bem, quanto o senhor ganha por mês? Meu pai era soldador, pobrezinho. Tinha um trabalho ruim, chegava em casa com os olhos queimados, se queimava todo. Pobrezinho, assim, hoje eu lembro, me dá pena dele, sabe? Um trabalho justo, honesto, mas pesado. Perfeito. Pesado. E eu disse, pai, quanto o senhor ganha por mês aí, trabalhando como soldador aí? Ganhava como se fosse hoje, sei lá, 3 mil, 3,5. Eu digo, pois é. Eu escrevendo um poema para uma menina aqui, eu ganhei o equivalente a 2 meses de trabalho pesadíssimo seu, pai. Imagina com um computador o que eu posso fazer. Né? E aí ele brilhou os olhos. Ele, é verdade. Não é que eu quero, é que eu preciso. Sai a literatura e nasce o empreendedor. Nasce o empreendedor. Pode ser que isso renda alguma coisa, né? E, de fato, foi isso que aconteceu. Eu comprei meu primeiro computador usado, um caixão de abelha desse tamanho. Nós falávamos agora do... Perfeito, da evolução. Né? E escrevi muita coisa que hoje está publicada nos meus livros, né? E, de fato, e aí comecei a ganhar outros prêmios, e aquilo começou a ter relevância. Publiquei meus primeiros textos no jornal Correio Rio-Grandense. Que sensacional. O primeiro texto que eu escrevi, que foi publicado, foi uma crônica que eu mandei para o jornal Correio Rio-Grandense. Escrevi numa semana, na semana seguinte saiu, eu trabalhava no hospital lá da cidade, todo mundo lia o jornal na época, não é como hoje, né, que pouca gente lê. Isso em Cotiporã ainda? Isso em Cotiporã, E eu me lembro que aquele texto causou uma espécie de um frisson, assim, na cidade na época. Nossa, um cotiporanense saiu no Correio Rio-Grandense. O texto era O Pescador de Mim Mesmo, o nome do texto, me lembro até hoje. E aí eu digo, poxa, olha, tô começando não só a ganhar um troquinho com isso, como ser reconhecido. Se projetar. E aí a escola me chamou para ir lá falar com os alunos, eu já tinha me formado no ensino médio, para falar para os alunos sobre aquele texto, e aí eu comecei a gostar dessa brincadeira e comecei a investir. E o meu pai também... E a inspiração desse texto se baseou no quê? Em fatos reais? Adolescente, né? Eu era adolescente ainda, compreendendo o mundo. E eu tava literalmente pescando a mim mesmo, né? Entendendo quem eu era. Eu me lembro que eu usei uma metáfora, né? Que a minha vida era como uma cebola, né? Que ia tirando as cascas, as camadas da cebola, e eu estava procurando o miolo. Me lembro bem disso, me marcou bastante aquele texto. E aquilo tocou as pessoas, meus professores me chamaram para lá falar com os alunos na época, num texto que saiu no jornal, veja bem, né? E eu gostei, e essa acabou sendo uma marca minha, Cunhava. Essa semana mesmo eu falava com o meu filho, encontrei uma primeira edição do Sino do Campanário, meu primeiro livro lançado há 20 anos atrás. E o meu filho não tinha lido ainda esse livro porque ele está esgotado, está fora de catálogo. E ele diz, daqui pai, que eu quero ler esse livro. E ele está lendo. E ele me disse, poxa, teus textos sempre são muito profundos, sempre diz algo mais do que está escrito. Eu digo, pois é, isso realmente sempre foi uma busca minha. Desde os meus primeiros textos, né? Contar uma história, mas através dessa história, que é particular, que é direcionada, tentar levar para o universal. É aquilo que na literatura a gente chama de assinatura, né? É como a gente quando bate um olho numa pintura, identifica. E a gente diz, isso aqui é um traço de A, de B, de C, né? Exatamente. Willy, deixa eu aproveitar e colocar um pouquinho de contexto, né? O Willy é de Cotiporã,
começa a contar essa história toda aí, uma cidadezinha pequenininha, então, ó, deve ter sido um frisson mesmo. E ele vai galgando caminhos, e nesses caminhos que ele vai galgando, ele foi incorporando elementos na própria existência, né? Por exemplo, Oz é o nome que ele adotou, né? E tem a ver com o mundo do mágico de Oz. Perfeito. Em alguns lugares onde ele palestra, ele já era conhecido por ser o Quixote dos Pampas, porque ele fez a tradução de Dom Quixote, que esse livro que ele contou, que se apaixonou. Claro. E ele tem muito dessa questão quixotesca, tanto é que depois ele incorporou em palestras. Ele tem no site dele, para quem não acessou ainda, sugiro que acesse, é bem interessante, como o escritor se torna empresário da literatura. Que disso virou palestra, virou livro, virou... Curso de escrita criativa. Curso de escrita, ações guiadas em lugares onde conta-se ou tem alguma relação histórica, o patrimônio histórico com o que ele fala, né? E na pandemia ele fez videoaulas também, tinha as palestras, aulas, se comprava alguma coisa dele para inspirar aquele momento. Ou seja, ele criou um monte de ações, né, linkadas ao teu saber, e hoje dá para dizer, eu acho que sem medo de errar, né, Willy, que aquilo tudo que você leu, que te constitui não só como escritor, mas que te constitui como pessoa, virou insumo de alguma ação que você usa para tabular um dividendo para você ter. E não contei ainda, ele durante muito tempo, eu não sei se tem ainda, uma empresa de turismo, né, que com essa história de poder ser um contador de histórias, Cuiava, é muito legal. Quem já fez turismo por aí sabe que quando a gente cola num guia, em alguém que faz, né, essa mediação entre aquilo que é poético, aquilo que é sutil, com os lugares que a gente está visitando, nossa, aí dá match, né? Expande, né? A gente se apaixona. Então, ele foi criando vários, digamos assim, negócios, né, ligados ao universo literário. É uma coisa impressionante, né? É verdade. E essa história Perfeito. de no turismo você fazer aquele guia que você fala, eu lembro você falando, me passou um filme na cabeça. Uma vez eu fui para Bahia, não conhecia a Bahia, e aí desde a chegada no ônibus, né, um daqueles cerimonialistas, não, como é que chama? O guia turístico, né? Um senhor alto, moreno, né, cheio de pose, né? E olha, explicava os detalhes com uma sutileza, com uma capacidade singular, né? Tanto é que entre as coisas boas, né, da viagem foi o guia turístico da forma que ele expressava. Então, às vezes chamar a atenção não é porque a gente quer, porque a gente desenvolveu alguma habilidade para isso, Exato, né? Deve ter estudado muito para Muito, chegar com ali, né? certeza, né? Com certeza. Você falou, né, da agência de viagem. Sim, sou proprietário junto com a minha esposa da Sonhe Mais Viagens. Inclusive, queria mandar um abraço para eles. Sei que estão lá ligados, o Ícaro, a Michele, a Sabrina. E o Robson Cabral, meu amigo aqui, me mandou, disse que já está com o mate aí esperando a gente, ouvindo a entrevista. Que bom. Me mandou agora um WhatsApp aqui. Um abração, meu irmão. Assim, nesse período ainda, antes de me tornar escritor, aconteceu uma coisa que também acho que foi bem crucial para tudo isso que veio depois. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu ganhei um prêmio de melhor aluno do colégio inteiro. As melhores notas, melhores médias escolares da escola foram minhas. E como prêmio... Não tinha vermelho no boletim? Não, assim, ó, se eu tirasse um vermelho, Cuiava, eu ia ter que sentar com o pai e com a mãe e a conversa ia ser tensa, viu? Mas então a disciplina foi um negócio importante na tua formação. Com certeza, foi. Também. Na época a gente achava que era talvez rígido demais, assim, mas hoje eu vejo que foi muito importante, com certeza. E como prêmio, melhor aluno da escola, adivinha o que eu ganhei? Um estágio remunerado na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Uau! Ou seja, caminhar embaixo do sol o dia inteiro, correndo de cachorro, chuva e sol, entregando cartas. Eu era carteiro, né? Fui carteiro por um ano, um estágio, né? E na cidade havia uma pessoa que viajava muito, uma pessoa muito rica da cidade, talvez a pessoa mais rica da cidade, viajava muito e na época não tinha Instagram. Então as pessoas mandavam cartões postais. E eu entregava os cartões postais dessa pessoa que viajava o mundo inteiro. Então, um dia, ela estava em Nova York, lá na frente da Estátua da Liberdade, e eu botava o cartão embaixo da porta dos pais dela. Um dia ela estava... e cada dia eu entregava de um lugar diferente ela estava. E um dia ela estava em Paris, ela estava na frente da Torre Eiffel, e quando eu fui botar o postal embaixo da porta dos pais delas, eu olhei para aquele postal, e eu fiz uma espécie de uma promessa a mim mesmo.
Eu tinha 16 anos. Eu digo, um dia eu estarei neste lugar. Não sei quando, não sei como, não sei de que forma, mas eu vou conhecer essa tal de Torre Eiffel aqui. Me encantei por aquilo. E aí comecei a buscar depois, quando mais leitor, um pouquinho mais para frente, me apaixonei pelos escritores franceses, Anatole France, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, enfim, comecei a ler todos os franceses, li tudo deles, porque eu queria conhecer sobre a França. Veja bem, um tempo depois... Traduzidos ou ainda em francês? Não, já traduzidos. Não tinha esse cacife todo. Em francês, nem hoje. Não, ainda hoje eu não leio. Leio em espanhol, leio alguma coisa em inglês, mas em francês ainda não é a minha praia. Mas, veja bem, né? Hoje eu sou dono de uma agência de viagens, e isso acabou se internalizando em mim de alguma forma, que hoje eu não conheço só Paris, eu conheço 30, 40 países diferentes. O meu sonho era escrever um livro, né? Hoje eu tenho 20 livros publicados. Quer dizer, o caminho se faz caminhando, né? Uma frase de um autor espanhol chamado Antônio Machado, que por sinal tem o mesmo nome do meu avô materno, Antônio Machado. El camino se hace al caminar, né? O caminho se faz caminhando. Com disciplina, com tempo, né? O recurso tempo tem que ser bem usado para isso, né? E a gente chega, não é impossível, é difícil, é demorado, mas a gente chega. Então, começou assim, né? Eu juntei, Beverly, as minhas duas paixões, literatura e viagem. Literatura e viagem. Eu queria conhecer o mundo. E conhecer o mundo, não só o mundo externo, mas o mundo interno também. Essa coisa da literatura, eu sempre falo para os meus amigos, além de me dar um ganha-pão, além de me dar algum reconhecimento, além de me fazer bem, ela é diferente de outras funções, porque, se você prestar atenção, ela te faz conhecer o principal dos universos, que é o teu universo interior. A literatura, quando você lê com carinho, com atenção, você se entende melhor, você olha para dentro, você acaba se conhecendo e se transformando. Quase uma autoanálise. É, uma autoterapia, um autoconhecimento. E não precisa ser literatura de autoajuda para fazer isso. A alta literatura, eu estou lendo agora, por exemplo, um livro de uma autora norte-americana, prêmio Nobel, a Toni Morrison, O Olho Mais Azul. Nossa, ontem, fazia muito tempo que eu não chorava lendo um livro. Fazia muito tempo que eu não chorava lendo um livro. Ontem eu me esbugalhei de tanto chorar. Porque eu me lembrei de muitas coisas, assim, que eu passei, sabe? O Olho Mais Azul, uma dica aí para quem quiser uma pancada de um livrão. E a gente acaba se conhecendo e se melhorando, por isso essas transformações ao longo do tempo, né? O Oz veio, algumas pessoas começaram, mas o William é o mago das palavras, muita gente me dizia, né? O Quixote dos Pampas, o mago das palavras. E eu fui me conhecendo e fui me melhorando e fui me aperfeiçoando e mudando a minha forma de me expressar, a minha forma até de me vestir, até de me reconhecer como gente e até o meu nome. Né? Olha, isso é quase que uma iniciação, quase que um ritual de iniciação, né? A gente, como está na Bíblia, né? A gente deixa morrer o que é velho para nascer o que é novo. Não é possível colocar vinho novo em odres velhos, né? Isso já está lá no Evangelho. Então, quando a gente começa a entender isso tudo, você vai passando por uma transformação e elas são, via de regra, sempre salutares, sempre boas, sempre para melhor. Né? Então essa é a vida. Eu devo muito à literatura. A literatura provocou esses insights em mim que eu acho que sem ela eu jamais teria conseguido. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo comercial, mas eu quero ouvir de você, Willy, qual é a fonte, né, que fez com que você bebesse, né, para chegar nessa sustentação, né, dos 20 anos que serão comemorados agora esse ano, né? Com muita maestria. Fazemos um intervalo comercial, estamos aqui para CDL Caxias e para o Cicobi e voltamos em seguida, são pontualmente 8 horas e 57 minutos em Caxias do Sul. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais.
Esportes. Oferecimento. Unimed Nordeste RS agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite! Sim, Rede de Postos. Sua casa no caminho. Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. A rádio do teu tempo, tua rádio. Estamos de volta com mais um Vitrine de Negócios aqui na tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado a você que acompanha o Vitrine já há muito tempo, não é? E todo sábado desfilam aqui pessoas que tenham alguma relação com você de casa, seja na área empreendedora, seja na área da poesia, seja na área econômica, seja na área política, enfim, pessoas que fazem uma história bonita ali, que nós queremos dividir essa história dessa pessoa com você de casa, tentando fazer com que algumas coisas, como nós estamos percebendo aqui no Willy, né? Podem ser inspiração para você, para o seu filho, para o seu neto. É só uma questão de você perceber detalhes, né? Já diz uma velha expressão, né, de que os grandes segredos estão nos detalhes. O óbvio, assim, o urulante, todo mundo percebe. Mas, para nossa alegria, a gente está conversando aqui nesse Paulo espaço... Coelho que dizia, o diabo mora nos detalhes. Ah, é que eu não quis dizer isso. Mas é a frase dele, né? Nossa. E Deus também, né? E Deus também. E Deus também. Mas nesse sábado, então, nós estamos batendo esse papo aqui. Mas uma das coisas que eu, quando foi pro intervalo, me deixou... Antes do intervalo, até quando a Beverly estava ali falando, né? Eu fiquei tentando passar, quem sabe, uma inspiração para o nosso ouvinte, não é? Esse seu espírito empreendedor, me parece que isso que norteia você, né? Você naturalmente tem um empreendedor dentro de você. Um empreendedor como todas as pessoas que um dia começaram os seus negócios, que plantaram uma árvore, que plantaram uma fruteira, né, sabem do que eu estou falando. Você planta e às vezes você espera muito tempo para começar a colher. E às vezes você colhe no dia seguinte. Mas às vezes você colhe uma vez só e deu também, não é? Então, mas essa energia, de que fonte você atribui? A que fonte você atribui? Essa pergunta é difícil, Cuiava. Se fosse fácil, seria bom. Exatamente. Eu sempre fui inquieto, sempre fui uma pessoa... Eu nunca me contentei com o raso. Desde o tempo de colégio, assim, tinha uma professora minha que me chamava de cacique. Ela disse, Willy, tu que é o cacique da turma aqui, vem cá, explica isso aqui. Willy, tu que é o cacique aí, como é que tu entendeu isso? Eu sempre fui, assim, de ir um pouquinho mais a fundo nas questões, de não me contentar com o raso, né? E sempre muito inquieto. Desde de criança, assim, de piá, nas brincadeiras, eu sempre inventava muita coisa. Inventava coisas diferentes, inventava jogos diferentes, né? Eu acho que talvez aí esteja um pouquinho da explicação para esse espírito empreendedor, né? O empreendedor, ele não pode se acomodar, ele não pode se contentar com uma viagem só, né? Exatamente. Pelo contrário, e isso aconteceu em tudo na minha vida. A literatura. Teve um momento da minha vida que eu pensei, quando
quando eu conseguir ler esses 10 livros, esses 10 autores, Dostoiévski, Shakespeare, Cervantes, Ibsen, papapi, papapá, eu vou poder dizer que eu sei alguma coisa, né? E aí eu peguei e li aqueles 10 livros, e quando chegou eu digo, caramba, isso aqui me deixou mais em dúvida ainda. Eu preciso ler agora mais 30. E aí você lê os 30 e você vê que você tem que ler mais 60. E aí eu fui montando uma biblioteca na minha casa, que tem alguns 1000 exemplares em casa, e não chega nunca. E não chega nunca. E cada pouco aparece um. Eu digo, tem que ter mais aquele, tem que ter mais aquele, né? Porque o conhecimento ele não encontra fundo. Ele não encontra fim. E na área da agência de viagens, a mesma coisa. A mesma coisa. Começamos eu e a minha esposa só, né? Quem tinha mais conhecimento na área de turismo mesmo era ela, a Sabrina, que já trabalhava numa agência de viagens. Eu era funcionário público, trabalhei 10 anos na Secretaria da Cultura, inclusive na Biblioteca Pública, onde eu coordenei muitos projetos. E montamos, eu e ela, se eu ganhar um pouco mais do que eu ganho na prefeitura, já tá bom. E aí você vai vendo o que dá, e aí você contrata mais uma pessoa, e a demanda vai crescendo e vai outra, e aí você vai aperfeiçoando processos, você vai aprendendo sobre destinos, vai automatizando algumas coisas, investindo em tecnologia, em computadores melhores, em programas melhores, e, quer dizer, não termina nunca. E hoje, no mundo que a gente vive, onde a tecnologia muda de um ano para o outro, onde os sistemas mudam, onde a forma de vender, de se expressar muda, se você parar, você está morto, né? Vocês da rádio devem ter sentido isso muito bem, né? Muito forte. A rádio hoje se faz rádio de um jeito bem diferente do que se fazia há 20 anos atrás, né, Cuiava? Então, eu acho que esse é um dos espíritos do empreendedorismo, não se contentar. E sempre em busca de aperfeiçoamento, de melhora. Eu sempre tive isso de uma forma meio natural, então para mim isso flui bem, né? Qual é a diferença na sua avaliação entre resiliência e teimosismo? Que às vezes as pessoas confundem, né? É uma boa pergunta também. O Cuiava hoje está afiado. Eu acho que a teimosia, a obstinação é algo que de alguma forma te paralisa. Ela te prende naquilo. Uma pessoa obstinada por uma pessoa, por exemplo, né? Pô, a pessoa já não te quer mais. Poeta falando, né? A pessoa já não te quer mais, está noutra vibe, passou a paixão. Falei agora, terça-feira, na aula inaugural do meu curso, né? Falamos um pouquinho sobre as paixões que vêm do grego, né? Patos, que significa doença. O radical da palavra paixão e da palavra patos, doença, é o mesmo, né? Então, uma pessoa apaixonada, em tese, ela é uma pessoa doente, né? E existem estudos que mostram isso, né? Uma pessoa apaixonada, ela tem sintomas de algumas doenças, né? Taquicardia, sudorese, alteração neuronal e tal. Então, eu acho que a obstinação tem muito a ver com essa paixão no sentido de patos mesmo. A pessoa não está enxergando as reais possibilidades e ela teima e aquilo, de alguma forma, paralisa ela. Às vezes, algumas pessoas se ancoram no sentido de jogar uma âncora mesmo, né? E não conseguir mais fluir na vida. Isso é tão verdadeiro que você fala, que acontece também com profissionais, que às vezes ficam 15, 20 anos numa empresa. Estagnados. E depois, quando saem, não conseguem se desligar daquela empresa. Exatamente, né? exatamente. Já a carteira de trabalho não está mais assinada por essa empresa e tal, Perfeito. Mas eles não conseguem se desligar. Isso acontece em todas as áreas, né? É o perigo do sonho, né? Nós falávamos lá na aula sobre isso, né? Às vezes, você tem um sonho de alguma coisa que não é bem um sonho, é uma teimosia, uma obstinação. Você não nasceu para aquilo, não tem o talento para aquilo, não se preparou para aquilo, mas você insiste naquilo. E aquilo pode ser uma âncora que vai te afundar, que vai levar você junto para o fundo do mar. Então, eu acho que essa é a diferença, Cuiava. Obstinação te paralisa, te afunda. O sonho, o empreendedorismo é outra coisa, ela te bota em movimento. Isso é movimento, a vida é movimento. A vida é movimento. Agora eu vinha para cá ouvindo uma música bem interessante, uma música em inglês, que ele diz, né? Meu Deus, não tire de mim essas coisas bonitas que eu tenho, né? E eu refletindo sobre a música, eu digo, poxa, mas é a única coisa certa que nós temos na vida é que Deus vai tirar da gente tudo de bonito que a gente tem. Tudo de bonito que a gente tem vai ser tirado em algum momento. Os meus pais vão ser levados de mim, os meus amigos vão ser levados de mim,
o meu carro que eu tanto sonhei para ter vai ser levado de mim, tudo. Então, por que a gente sofre tanto, né? Por que a gente se aferra tanto a essas coisas? Se tudo que eu tenho de mais bonito vai ser tirado de mim. Então, vamos curtir essa brincadeira, vamos curtir esse espaço de vida que a gente tem em movimento. Eu acho que a vida é movimento. E deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que o momento também acaba propiciando, né? A gente falou bastante sobre essa questão do empreendedor e do literato, né? Que em algum momento cruza o caminho e elas é a mesma pessoa, fluem andando juntos, né? E a gente sabe que desde quando a humanidade se conhece como humanidade, o poder da palavra, do conhecimento é algo que precisa ser guardado, né? Vários momentos cíclicos da história tiveram guardiões deste saber, né, da sabedoria. E eu fico me perguntando se nós conhecemos aqui tantos empresários de sucesso, que figuram inclusive aqui no programa Vitrine de Negócio, muitos deles fizeram o sucesso na sua vida profissional, muitas vezes sem ter este lado tão desenvolvido, né? Tem várias histórias de empresários de sucesso que não tinham ensino fundamental completo, né? Que tinham essa veia empreendedora, etc. E não querendo julgar ninguém, mas veja como... Eu fico me perguntando, essa é a pergunta, né? Se alguém como essas pessoas que fizeram tanto sucesso pelo lado da liderança, né? Pelo viés empreendedor, por enxergar antes do tempo um negócio e transformar aquilo em renda, dinheiro, capital, emprego para os outros, o que legitima um negócio, porque é isso que legitima um negócio. O que faz uma pessoa que tem as duas coisas a seu favor simultaneamente para guardar que não passe do limite? Poxa, vocês estão afiados hoje. As perguntas estão de altíssimo nível aqui. Beverly, olha só. Uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida se chamava Dona Iracema Machado, minha avó materna. Analfabeta. Absolutamente analfabeta. Não sabia assinar o nome dela. Tá? E era uma pessoa que eu ouvia ela falando. A impressão que eu tinha, claro, eu era criança, mas a impressão que eu tinha é que ela sabia de tudo. Que não havia assunto no céu e na terra que ela não conhecesse. Era analfabeta. A gente costuma confundir conhecimento com sabedoria, né? O conhecimento é algo que vem de fora. E eu adquiro esse conhecimento e ele pode, através, né, da usina do meu consciente, do meu inconsciente, se transformar em sabedoria. Mas a sabedoria, de verdade, ela vem de dentro. Ela vem de dentro. E o Jung já fala disso, né? Do conhecimento infinito, do inconsciente coletivo, enfim, das egrégoras. As coisas básicas da vida, elas são simples. Você citou Paulo Coelho primeiro, né? Ele diz que as grandes verdades da vida são simples. Se não fossem simples, não seriam verdades. E se não fossem verdades, não seriam simples, né? Quer dizer, a gente sabe, não precisa ter grandes conhecimentos enciclopédicos, não precisa ter muita formação para saber o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Todo mundo sabe, os analfabetos sabem, as crianças a partir de 10, 12 anos já sabem, né? Eu acho que o que diferencia... Esse conhecimento externo, às vezes atrapalha, às vezes pode atrapalhar, inclusive, né? Eu conheci pessoas... Muitas, não foi uma nem duas, com um monte de certificado, de doutorado, de mestrado, isso e aquilo, que aquilo atrapalhou elas de certa forma, porque as tornou pedantes, as tornou distantes, né? Eu citei Jung aqui, né? Ele tem uma frase muito bonita que ele diz, né? Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Não queira vir me mostrar os teus diplomas, isso aí para mim não me diz nada. Para mim não me diz nada. Eu quero saber o quanto humano tu é. E a humanidade tem disso, né? A verdadeira humanidade, ela sabe que é preciso progredir. E eu não estou nem aqui falando de bens materiais. Eu estou falando, como a Beverly falou primeiro, né? A gente se torna humano, né? Citando o Santo Agostinho, né? A gente se torna humano. Então, eu acho que o conhecimento é bom, não estou aqui dizendo que não estou menosprezando o conhecimento de forma alguma, eu sou uma pessoa que invisto muito nisso, mas muitas vezes esse tiro sai pela culatra, porque distancia uns dos outros,
né? Distancia um dos outros. O que eu sei é que eu tenho que me melhorar. Isso os estoicos já sabiam há centenas de anos atrás, né? Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor através da disciplina, da experimentação, de tentar, né? O Thomas Edison, né? Que tentou 1000 e tantas vezes criar uma lâmpada até acertar. O Beckett tem uma frase muito linda, ele diz: como é que é? Errar sempre, errar melhor. Errar sempre, errar de novo, errar melhor. Errar sempre, errar de novo, errar melhor. Quer dizer, cada vez que eu erro, eu ajusto algum ponto e até que vai dar certo. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, Beverly. Essas pessoas que não têm estudo formal e que fizeram maravilhas, são pessoas que tinham isso dentro delas já, né? Do inconformismo, isso que eu tinha lá quando eu era criança, que eu falei, né? Eu não tinha grandes estudos e eu sempre fui de perguntar um pouquinho mais, de um pouquinho mais a fundo, de entender como aquela engrenagem funcionava, de desmontar aquela coisa e ver como é que funcionava por dentro. Não se contentar com o raso. Eu acho que isso é uma das virtudes principais de qualquer empreendedor. Não se contentar com o básico, com o raso, com a superfície. Deixa eu buscar, dentro da área da literatura, eu tenho mais de 60 anos e certamente os livros que eu li quando jovem foram livros clássicos, né? Machado de Assis e outros tantos, né? José de Alencar e outros tantos, porque era da época, né? E se tu pegares um livro daquela época e um livro hoje, naquela época, embora seja, vou falar de 50 anos atrás, digamos assim, né, os livros tinham uma forma de escrever mais clássica, né, as palavras mais rebuscadas, etc. Né? Hoje, a linguagem que é praticada é uma linguagem quase que do cotidiano. Estou equivocado ou é assim mesmo quando você se propõe a escrever lá na sua escola de ensinar as pessoas a escreverem? Né? Como é que tu coordena isto? Cuyava, a linguagem é algo vivo, não é algo estanque. No meu último livro agora... A linguagem é algo vivo. Ela está sempre mudando. Perfeito. Ela está... Está quase dentro da cultura das pessoas. Exato. Ela é algo vivo, não Perfeito, é algo morto. Perfeito. No meu último livro, A Pedra do Mundo, eu brinco um pouquinho com isso, né? Porque eu falo sobre a proibição do talhãs aqui na Serra Gaúcha durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu brinco com essa questão de linguagem. E um dos personagens do livro, ele fala, né? Que a língua é algo vivo. O português é uma língua viva. Ela está em constante mutação, ela anexa estrangeirismos o tempo inteiro, pode ver. Claro. Palavras como feedback, como jet lag, como time, perdeu o time, são palavras que de tanto a gente usar e são estrangeirismo, assim como foram incorporados. Já são incorporados, assim como já foi o francês em uma época, né? Palavras que vêm do francês que a gente usa hoje, né? Lingerie, abajur... I love you. Né? Frigidaire. Exato. Então, assim, a língua é uma coisa viva. Línguas mortas, elas não mudam. Línguas mortas não mudam mais. Latim, por exemplo. Latim é uma língua que não muda mais. Nada mais é incorporado ou tirado do latim. Por quê? Porque é uma língua morta. Inclusive, algumas religiões... têm seus textos sagrados nessas línguas mortas justamente para não serem alterados. Né? Justamente para que não se mexa naquilo que é tradição. Também não significa que é certo. Né? Só significa que não pode ser alterado. Então, o que eu ensino, respondendo a tua pergunta, Cuyava? Sim, a língua é um organismo vivo e a gente precisa ser fiel ao nosso tempo. O verdadeiro escritor, ele tem um compromisso com o seu tempo. William, mas então você não pode escrever sobre o período medieval? Claro que posso. Posso e devo. Mas o que eu vou escrever sobre o passado, por exemplo, eu fiz isso agora na Pedra do Mundo, onde eu falo sobre o período da Segunda Guerra aqui na Serra Gaúcha. Mas isso que eu estou escrevendo sobre o passado, tem um lastro histórico sim, ele precisa de alguma forma iluminar algo sobre o presente. Se eu não fizer isso, o meu texto não vai ter relevância, porque o escritor tem, sim, um compromisso com o seu tempo. Mesmo que eu escreva sobre o passado, eu tenho que iluminar algo sobre o presente. E talvez, se possível, se o escritor for muito bom, até sobre o futuro. Muitos escritores fizeram isso. Né? Quando Aldous Huxley, por exemplo, escreve lá O Admirável Mundo Novo,
Pô, ele escreveu isso há quanto tempo? 60, 70 anos atrás? E ele iluminou não só o presente, mas o futuro também. Essas distopias geralmente fazem isso, né? 1984, do George Orwell. Pô, ele cria lá um grande irmão que domina o mundo, que tem câmeras espalhadas por tudo, que vigia as pessoas. Não é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, o escritor tem um compromisso com o seu tempo e, se possível, até apontar um caminho para o futuro, né? A linguagem, ela é algo vivo, então eu preciso sim falar a linguagem do meu tempo. Se eu for escrever hoje, como escrevia José de Alencar, possivelmente eu não vou ser lido. Possivelmente eu não vou ser lido. Os jovens de hoje não vão me ler. Então eu tenho que falar uma linguagem que as pessoas me entendem. E outra coisa, Cuiava, que é bem interessante nesse assunto... E tanto isso que você fala, só para fazer um corte, tem advogados que antigamente também rebuscavam né, as suas peças, né? Hoje elas já estão trocando aquele rebusque por palavras atuais. As pessoas precisam entender, senão você está falando com o seu clubinho ali, não vai adiantar, né? E um outro dado, uma coisa bem interessante, esses textos que a gente hoje considera rebuscados, na época eram a linguagem corrente. É verdade. Shakespeare, as obras de Shakespeare, que hoje são clássicas, que são até algumas difíceis de entender, era a linguagem do povão, por isso que ele se tornou popular na época. Cervantes, com o seu Dom Quixote, eleito o melhor livro de todos os tempos, em 2002, uma comissão de críticos se reuniu em Oslo para eleger o melhor livro da humanidade. Dom Quixote foi eleito o melhor livro de todos os tempos. Na época, ele foi o fundador do romance contemporâneo, porque ele quebra com a maneira de escrever até então, que era a maneira clássica da época, né? Ele traz uma linguagem coloquial, cotidiana, que as pessoas podiam entender. Então, e aí hoje a gente se espelha nisso e vai achar que eu tenho que escrever como na época de Cervantes, há 400 e tantos anos atrás. Não, eu tenho que escrever de acordo com o meu tempo. Muito bem. Com profundidade, mas com a linguagem que é usada hoje, senão eu não vou ser entendido. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9 horas 19 minutos, conversando aqui com o Willy Bergamin, que é um empresário, é um escritor, né? Mas o que nos completa 20 anos de escritor este ano, né? Essa literatura pertencente à humanidade. Fazemos um intervalo e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 22. Cerveja Heineken 473 ml, R$ 4,99 cada no Super Apollo. Açúcar cristal Gasparim 5 quilos, R$ 16,90 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Beba com moderação. 9 horas e 20 minutos. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. 24 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Na hora
hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. O primeiro óculos a gente nunca esquece. Por isso, a Ótica Martinato está com uma super promoção para você, que vai usar óculos de grau pela primeira vez. Desconto especial de 30% à vista nas armações, ou 10% de desconto em até 5 vezes. E você ainda tem a garantia de lentes de qualidade, pois a Ótica Martinato tem laboratório próprio. Promoção válida até 18 de março. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Loterias. O sorteio do concurso 2831 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 120 milhões de reais. Os números sorteados ontem à noite foram 02, 09, 32, 38, 48 e 55. 02, 09, 32, 38, 48 e 55. 104 apostas fizeram 5 números, marcaram a quina e cada uma leva um prêmio de R$ 61.922. Esse foi o resultado da Mega Sena, concurso 2831. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta, são 9 horas 24 minutos. 24, passando das 9 da manhã, nesse sábado, 22 de fevereiro de 2025. 2025. Já estamos andando, passos largos dentro do ano 2025. E começa agora em março a Festa das Colheitas. A Festa das Colheitas, que é um evento que acontece nos pavilhões da Festa da Uva, né, em alguns finais de semana. Né. Fique atento aí, a programação está toda já na rua, sendo anunciada, sendo ventilada. Né. Aproveite, é você conhecendo a sua terra. O Vitrine de Negócio, que tem sempre aqui a CDL Caxias apoiando seu negócio conosco, e o Cicobi Vale do Vinho. E hoje, conversando aqui com... na verdade, dizer que o William é apenas um escritor, é bastante, é 70%, não, é 80%, mas tem 20% da atividade dele que é de empresário, né? Então é o típico 80-20, como muitos de nós somos, né? Quantos e quantos de vocês aí de casa também que trabalham, dão aula, enfim, presto serviço à comunidade, participo de clube de serviço, participo lá da CDL, do seu sindicato, da SIC, da RH Serrana, enfim, da Domus e assim por diante. Porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, a gente tem que botar, talvez o poeta diria assim, nós nascemos para sermos úteis à humanidade. Se nós não formos úteis à humanidade, né, que significado temos nós, né? Porque me parece que nós temos dois momentos importantes na vida, né? Quando a gente poetiza alguma coisa, romantiza as coisas, né? É quando nós nos embarcamos, né, num trem, né? E em qual parada no trem nós temos condições de parar, né?
E o Willi aqui com muita propriedade, aliás, com 20 livros já escritos, completando um por ano, assim, 20? Mais ou menos. 20 A anos. média é um por ano. Alguns até dizem que a sensação de vocês, eu não escrevi livro ainda, mas a sensação de você ter um livro publicado é quase como ter um pequeno herdeiro, não é? É assim que mais ou menos funciona na cabeça de um escritor? Não sei se é um herdeiro, mas eu penso que quando eu publico um livro, eu sei que ele vai permanecer muito mais do que eu. Tu pensa no impacto que esse livro pode dar nas pessoas quando você escreve? Penso, claro. Penso sim. E não só no impacto imediato. E às vezes eu penso no impacto que ele vai causar daqui a 50 anos, quando eu já não estiver aí, né? Um livro ele fica muito mais do que o seu autor. Então, por isso a responsabilidade de escrever um livro também. Você saber que aquilo vai impactar pessoas, que você não sabe onde isso vai parar, você não sabe... Então a ideia do livro é sempre atemporal. Atemporal. Mesmo sendo feito naquela faixa de etária de 2025, por exemplo. Claro. O Ítalo Calvino, um escritor italiano que eu admiro bastante, ele diz... Eles perguntam para ele, o que é um clássico? Né? Não estou dizendo aqui que eu estou escrevendo livros que vão ser clássicos, mas eu acho que o objetivo de qualquer autor é tentar, né, permanecer o máximo de tempo possível. Então, o Calvino diz, o que é um clássico? É um livro que nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer. Você vai ler ele daqui a 50 anos e ele vai continuar potente, continuar verdadeiro, continuar honesto. Essa autora norte-americana que eu estou lendo, a Toni Morrison, prêmio Nobel, ela escreveu esse livro que eu estou lendo em 1970. 1970, né? Quer dizer, quase 10 anos antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer. E eu tô lendo e tô chorando com essa mulher. Ontem eu me esbugalhei de tanto chorar. Vou ter que ler esse livro, tanto que ele falou hoje, né? Me muito vendeu. tempo que eu não lia um livro tão potente assim. Então, Aliás, e ela já morreu, ela morreu em 2019. Uhum. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Ela já morreu, ela escreveu o livro em 1970 e eu continuo aqui chorando ao ler o livro dela e refletindo sobre mim mesmo, e não só sobre mim mesmo, mas sobre a humanidade. Sobre a humanidade. Eu só ia comentar que tem... Tu me permite? Claro. Se não perder teu raciocínio. Não, porque ele mencionou o Calvino, né? Que é um dos autores que eu gosto muito. Um dos títulos dele é Ostra Feliz Não Dá Pérola, né? Ostra Feliz Não Dá Pérola. Mais ou menos isso, estou parafraseando, né? Não conheço. É um deles. E eu fico pensando assim, às vezes, o título é o motivo pelo qual a gente compra um livro. A capa é o motivo, né? Tem aquela frase, não julgue um livro pela capa, mas a gente julga, né? A gente acaba comprando muito. Queria te perguntar sobre como você também elabora, já que tu tens essa visão empreendedora, as ilustrações, os títulos que tu escolhe, porque suponho que cada autor tenha um processo diferente, talvez, né? Uns primeiro tem o título, depois dali nasce a obra, outros têm a obra e depois eles buscam. Como é que é o processo contigo? Cada caso é um caso, Beverly. Mesmo comigo, né, que tenho 20 livros, às vezes o título nasce antes, às vezes o título só vem depois, né, do texto pronto. Não existe uma regra geral, assim. Cada autor tem o seu modo e mesmo dentro de cada autor, eu acho que cada livro vem com um processo diferente. Por exemplo, o segundo livro que eu escrevi... eu tive que mudar de título, não foi o título que eu queria, porque tem muito essa questão comercial também, que é isso que você está falando, né, claro. Beverly? Diz que o jornal se vendia pela manchete. Se vai vender, porque assim, a chamada que a Beverly postou nas redes sociais, né, o Willi vai desromantizar um pouco a escrita, é exatamente isso, né, eu acho que é muito bem colocado, gostei do termo. A gente romantiza muito, a gente acha que as coisas caem num facho divino, que o escritor é um ser inspirado divinamente, e não é. Existem técnicas, existe uma predisposição, como eu falei lá atrás, né? Você gosta, aquilo te tocou, você tem uma predisposição, uma tendência para aquilo, mas você vai aprimorar isso, vai buscar técnicas. Eu falei isso terça-feira na aula, né, para os meus alunos. Quando um livro é bom, você lê aquele livro, parece que aquele final só poderia ter sido daquele jeito, né? Ele vai encadeando as coisas de uma maneira que você entende assim, que não tinha como ser diferente, não tinha outro final mais perfeito para aquele livro. Mas quem escreve, nós que escrevemos, sabemos que havia centenas de maneiras diferentes de seguir esse caminho, né?
Eu uso a metáfora da arquitetura, né? Tem uma das minhas alunas, a Angelisa, que é arquiteta. A gente constrói um prédio, a gente faz, né, a fundação, né? Depois constrói os andaimes, e aí sobe a parede, e depois passa a argamassa, e depois pinta. Depois que estiver prontinho, você tira todos os andaimes, e quem olha para aquele prédio pronto, pensa que aquilo nasceu assim, que aquilo sempre foi bonito daquele jeito. E escrever um texto é a mesma coisa, você vai construindo andaimes, vai montando e tal, depois quando você dá aquela lapidada final, parece que só poderia ser assim. E a gente sabe que não, né? Tinha dezenas, centenas de formas diferentes de fazer. Então, cada caso é um caso, Beverly, mas concordo em gênero, número e grau contigo, a capa vende, né? E é algo muito humano isso, nós somos atraídos pela visão, é a primeira coisa que a gente detecta é a visão, antes de cheiro, antes de saber se aquilo tem... Claro que um livro precisa ter profundidade, assim como uma pessoa. Se a pessoa não tiver profundidade, a relação não se sustenta. Mas a primeira coisa que chama atenção, e isso é extremamente humano, é a visão, é a aparência física. Se a capa tá bonita, tá chamativa, se o título é bom. Eu tenho fama de ser bom de título. Tem gente que diz, teus títulos sempre são muito bons. Esse meu último livro, A Pedra do Mundo, são 60 e poucos capítulos, se eu não me engano, e eu dou título para cada capítulo. Um título, inclusive títulos bem bonitos, assim, modéstia à parte. Muita gente me diz, cada capítulo desse tem título para ser o título de um livro, de tão bons que são os teus títulos. Então eu acho que isso é um chamariz, né? Para quê? Para que o livro também se venda, porque o livro também é um produto. O Hemingway diz que o livro ele é menos um produto do que uma geladeira, né? Mas também é um produto. Se a editora não vender, se a livraria não vender, você não se sustenta como escritor. Você vai publicar um livro, vai vender meia dúzia e não vai mais escrever o segundo. Porque o trabalho que dá para escrever um romance, por exemplo, e você vai lá e vende meia dúzia, você não vai escrever outro. Né? Se não tiver uma remuneração, se aquilo não valer a pena. E esse é um dos grandes problemas do nosso país, né? O brasileiro lê pouco o brasileiro. O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata tão grande ainda que já compra pouco livro. E quando compra livros gringos, livros estrangeiros, né? Que já vem chancelado, porque já são best-sellers lá fora, porque já virou série, porque virou filme e tal. E aí isso desestimula a nossa produção. E nós teríamos muitas coisas boas para contar, Nossa. né? Teríamos muitas histórias interessantes. Aliás, eu acabei me confundindo. Deixa eu me corrigir, né? Eu citei o título do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, é do Rubem Alves. E lembrei do Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que lá na história tem uma referência parecida com um dos textos do livro do Rubem Alves. Desculpa. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, com esses avanços tecnológicos que nós estamos percebendo, e nós vivemos isso, não é? Eu estou na tecnologia há mais de 40 anos, desde do seu pulsar, não é? E a gente percebe que muitas facilidades estão sendo colocadas à disposição de quem quiser fazer uso da tecnologia, né? Você lá no início da nossa entrevista até colocou que o seu grande sonho, o seu grande projeto era conseguir ter o seu primeiro computador para que você desse velocidade, né, aos seus sonhos, etc. Hoje, se nós entrarmos apenas numa das tantas pérolas que tem aí, ou das tantas bandeiras que tem aí, que é o tal do IA, que é a inteligência artificial, que facilita muito a vida de várias atividades, né? Principalmente a atividade de quem escreve muito, não é? Que se alimenta ou bebe, né, no IA frases ou faz uma pergunta e ele responde e tal, né? Como é que tu percebe o futuro, né, dos teus alunos como escritores? E eu tenho um projeto que eu canso de falar, e a Beverly sabe disso, né? Pessoas brilhantes como a Beverly que ainda não acordaram para escrever um livro, né? Como é que a gente aflora alguém a escrever um livro? Um dos caminhos é fazer a oficina do Willy Bergaminhos. Show de bola, parabéns. Gostei. Vai ter um custo isso, né? Óbvio, né? Vai ter o jabá. Não, é aquilo que eu falei, né? Não existe escritor que não seja antes um grande leitor. Puxando aqui o exemplo da Beverly, a Beverly já tem o primeiro requisito, é uma grande leitora, né? Eu sei que ela lê muito. E jornalista, que é uma base de escrever bem. E lê coisa boa, né? Acabou de falar que lê Ítalo Calvino. Ítalo Calvino é um dos caras que eu sempre recomendo nas minhas oficinas.
Mas existem outras coisas, né? Participar de prêmios literários, foi o que aconteceu comigo. Né? Isso te motivou? Claro. Foi isso que te motivou? Muito. Eu tive a sorte, a competência. Tu acha que se tu não ganhasse aqueles prêmios, quando você ganhou, que te impulsionaram, né? Você continuaria mesmo assim? Uma boa pergunta. Pode ser que não. Né? Olha só. Pode ser que não. Foi um baita de um incentivo, né? Por quê? Porque realmente eu não tinha apoio dentro de casa. A minha mãe sempre apoiou, mas a minha mãe tinha pouca voz lá em casa, né? O meu pai era quem mandava, né? Então, e o meu pai não apoiava. Então, talvez se eu não tivesse ganhado aquele prêmio, e mais outros que vieram depois, né? Claro. Ganhando prêmios financeiros, dinheiro mesmo, talvez eu não tivesse seguido, né? Porque aí não ia ter o apoio necessário para fazer. E eu me lembro que com o dinheiro que sobrou do computador, eu comprei meus primeiros livros na Feira do Livro lá de Veranópolis, que um tempo depois eu fui patrono lá, inclusive, né? Comprei o Banquete de Platão, né? O primeiro livro que eu comprei na vida foi com o prêmio que eu ganhei, né? A sobra do computador lá que eu comprei. Então, quer dizer, deu um impulso. Infelizmente, Cuiava, a gente vive num mundo materialista, né? A gente vive num mundo material. Nós vivemos num país capitalista. E a gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta. Nesse sentido, né, Beverly, desromantizar a literatura. O escritor, ele não vive de luz solar, ele não vive de vento, ele não vive da inspiração divina. Ele precisa comer, ele precisa pagar contas. Por isso que eu sempre, desde cedo, e é por isso que eu gostei da proposta desse programa hoje, sempre desde cedo eu tentei botar o meu talento, aqui estou fazendo umas aspas aqui, a favor da minha sobrevivência. Perfeito. Né? Tentar botar o meu talento trabalhando para mim. Fazer aquilo reverter numa vida melhor. Porque eu também sou gringo, né, Cuiava? Eu sou gringo e eu gosto de viver bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar, eu gosto de me vestir de uma maneira legal, eu gosto de ter um carro bacana. Ao menos tu não é hipócrita, né? Ao menos tu não é hipócrita. Eu não vou aqui dizer que não, Claro. eu gosto de ter as coisas. Então eu sempre coloquei as coisas para trabalhar o meu talento, a minha disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, sempre fui muito disciplinado. Para melhorar a minha vida de uma forma. Essa é uma das suas virtudes? Sim, com certeza. Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. De acordar na hora certa, de cumprir horário. Olha, o dia que vocês me chamarem para uma entrevista aqui e eu me atrasar 5 minutos é porque realmente aconteceu algo muito sério. É verdade. Muito sério. Eu prezo muito. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vim morar aqui em Caxias. Marcava com a pessoa, tal hora, chegava 10 minutos depois como se não fosse nada. Eu digo, mas como assim? Como assim? Você está 10 minutos atrasado? Mas 10 minutos não é nada, não dá nada. Eu sempre prezei muito isso, pontualidade, palavra. Você não precisa ter um contrato comigo. Não precisa. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu disser que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Então, hoje, né, como empresário, eu aprendi que eu tenho que fazer, me precaver disso, né? Mas de minha parte, não haveria necessidade. Muito bom. 9h40. Eu preciso fazer meu último intervalo comercial dentro do Vitrine de Negócios e voltamos em seguida para o último bloco, hoje conversando com Willy Bergamin, escritor, empresário e que está dando aqui, com certeza, a alegria de você que está escutando em casa. Tua Rádio. Conexão Pioneira, Assembleias 2025. Participe e ajude a decidir o futuro da cooperativa e das nossas comunidades. Acesse o site sicredpioneira.com.br/assembleias e confira o calendário dos eventos presenciais e digitais. Fique atento às datas e participe votando em pautas importantes como sócio da cooperativa. Através de você já fizemos muito. É hora de fazer ainda mais. Sicredi Pioneira. Juntos construímos comunidades melhores. 9h41. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada.
24 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Aposentadoria. O direito é seu. Aposentados têm direito a serviços médicos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e, em alguns casos, a planos de saúde com condições especiais. Já aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade podem solicitar o BPC, benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal. Fique ligado. Conquista não é privilégio. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. O primeiro óculos a gente nunca esquece. Por isso, a Ótica Martinato está com uma super promoção para você, que vai usar óculos de grau pela primeira vez. Desconto especial de 30% à vista nas armações, ou 10% de desconto em até 5 vezes. E você ainda tem a garantia de lentes de qualidade, pois a Ótica Martinato tem laboratório próprio. Promoção válida até 18 de março. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Postos Rodeio. Há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio. Aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde. Não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, são 9 horas e 45 minutos, também chamado 15 para as 10 da manhã, e nós estamos ao vivo nos estúdios, falando aqui no Vitrine de Negócios, hoje com o Willy Bergamin, esse escritor, né, que virou empresário. Aliás, ele antes de ser escritor, ele é um empreendedor, né? Literalmente, se ele fosse fazer uma plantação de melancia, ele ia colher melancia, porque ele ia adubar a melancia corretamente, ou seja, é um rapaz com quem a gente se identifica e gosta muito, por isso o sucesso que tem, né? E uma dos pilares que o Willy coloca aqui, que é a disciplina, que ela é a atividade mor, não é? Fundamental para toda atividade. Para você ser um ser humano correto, você tem que respeitar os outros, como você respeita a si próprio. E o tempo, o horário, né, essas coisas básicas começam por aí, né? Lembrando sempre que estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi, né? E nós, Willy, além dessas características todas que a gente já conversou nesse programa,
tem uma das suas características pessoais, que é você fazer escritas por on demand, né? Na palavra bonita, novamente falando do estrangeirismo, né? Mas sob encomenda, né? Sob demanda. Isso tem mercado? Eu sei que foi um sucesso, um livro que há algum tempo não tão distante, né? Você escreveu para o nosso querido amigo de todo mundo aí da cidade, que é o Zulmar Neves, né? É uma das suas atividades? Sim. Eu acho que dos 20 livros que eu publiquei, eu acho que uns 6 ou 7 foram livros sobre demanda, assim, sobre encomenda, né? Então é uma coisa que eu... não era o que eu queria fazer lá atrás. Veja bem, aí tem uma história interessante também, né? As primeiras vezes que me aconteceu de ser convidado para fazer... Veio o convite? Willy, eu pensei, eu digo, será, sabe? A primeira vez que eu escrevi um livro sobre encomenda foi sobre a vida do falecido Luiz Pisetti. Luiz Pisetti foi preso político no período da ditadura, foi vereador aqui em Caxias do Sul e tal, né? A filha dele, a Cleia, uma querida amiga, tinha lido 2 ou 3 livros meus e disse, Willy, nós estamos pensando em escrever a vida do pai aí, ele era vivo ainda na época, e a gente pensou em ti, eu li os teus 2 ou 3 livros que tu publicou, amei a maneira como tu escreve e tem que ser tu. Eu digo, não, mas eu não sou escritor sobre demanda, eu gosto de criar as minhas histórias, eu não gosto de me prender aos fatos, né? Diferente do jornalismo, né? Do historiador. E passa para outro, né? Tem outras pessoas aqui na cidade que fazem e tal. Não. Precisa ser tu. Lá em casa nós lemos os teus livros, tem que ser tu. Quanto tu quer para escrever o livro do meu pai? Aí quando falou quanto tu quer, né? Os olhinhos brilharam. Eu digo, opa, né? Tem uma fonte de receita. Poxa, nunca ninguém me disse quanto tu quer por alguma coisa, né? Sempre meio chorado a coisa, né? E na época... Não que não ia ser chorado também. Vai ser negociado, né? Claro. Mas assim, foi uma coisa tão... Claro. Tinha que ser eu, né? Impactou. E na época, eu ainda não tinha agência de viagem, eu trabalhava na biblioteca pública na época, e a minha esposa, né? Trabalhava numa agência de viagem. A gente estava com o sonho de conhecer Paris, que eu falei aqui antes, né? Era o nosso sonho ir para Paris. Quando ela disse quanto tu quer, eu liguei. Eu digo, vou pensar e tal. Liguei para minha esposa. Ela trabalhava numa agência. Digo, Sabrina, quanto custaria para a gente ir para Paris, conhecer Paris, comer em bons restaurantes, ficar em bons hotéis, conhecer a Torre Eiffel, conhecer tudo lá, Montmartre, enfim, tá. Tanto, eu não me lembro quanto era. Isso já faz uns 15 anos, eu acho mais até. Liguei para Cleia e disse, olha, Cleia, eu quero tanto. Fechou, imediatamente. Se tivesse pedido mais, tinha me dado mais, né? Tipo $10 mil, né? Sei lá. Não lembro exatamente quanto não importa, né? Não vem ao caso, de uma né? viagem hoje boa, assim, para a França. E fomos para a França. Uma semana. Uma semana, 7, 8 dias, conhecemos Paris. Né? Aí... E tem o dedo da minha esposa aí também, né? Porque eu estava relutante, eu gosto de criar minhas histórias, não sei o que. Tá. E a minha esposa me falou uma coisa muito interessante na época. Ela disse, Willy, você é pintor. Você é um pintor. E te contratam para pintar a parede de uma casa. E eles querem que você pinte de amarelo a parede. Mas tu, como tu é um grande pintor, cheio de conceitos abstratos, não sei o quê, você acha que não vai ficar bonito o amarelo. Tem que ser o preto, ia ficar bonito o preto. Você vai lá pintar de preto, sendo que eles estão te contratando para pintar de amarelo, você vai ganhar um bom dinheiro, que vai te dar uma boa vida, e você vai teimar ir lá em pintar de preto. Ela usou esse exemplo, eu digo, puxa, é verdade. É verdade. Se eu só me prender ao que eu gosto de fazer... talvez eu não seja tão profissional quanto eu acho que eu sou, né? Se eu sou realmente um profissional e eu gosto e domino essa ferramenta que é a língua portuguesa e as palavras, eu posso fazer qualquer coisa. E é isso que a gente está falando de colocar o talento ao meu favor. Exatamente. Colocar o meu talento para trabalhar para mim. Isso significa, Beverly, que eu não vou mais fazer as minhas criações? Não, de forma alguma. O que eu fiz a minha vida inteira foi isso. Eu intercalei trabalho sob demanda com criações minhas. Tá? E mesmo nos trabalhos sob demanda, sob encomenda, eu me divirto, porque eu estou trabalhando com o que eu amo, que é a palavra, que é com criação, que é tornear aquela frase, fazer aquela frase bonita, mesmo para um assunto, às vezes, factual, um assunto, né, histórico,
como é o caso do livro do Zumar Neves. O Zumar foi um queridão, assim, ele me deu uma liberdade muito grande para criar. Ele disse, olha, eu adoro poesia, eu adoro literatura, sou um grande leitor, pode brincar, pode fazer o que tu quiser aí. Só quero que tu conte um pouquinho a minha história e a história do escritório e que faça um link com a cidade de Caxias e onde eles têm escritório, né? Eles têm escritório em Itajaí e em Porto Alegre também. Então ele me deu uma liberdade muito grande. Eu brinquei, me diverti, foi maravilhoso fazer aquele trabalho. Com as aquarelas do Antônio Jacomim, eu e o Jacomim, já fazia tempo que a gente vinha combinando de fazer uma brincadeira, texto meu com imagens dele brincando com Dom Quixote. Quando eu fiquei sabendo que ele ia ilustrar o livro, eu digo, bom, Jacomim, agora é a chance, né? O seu Zumar é muito quixotesco no sentido de fazer justiça, né? Tanto é que criou um escritório de advocacia, que é exatamente o que o Quixote queria, né? Endireitar o que está torto, fazer justiça ao que precisa, enfim. Então, foi uma brincadeira muito boa. Então, hoje eu intercalo textos sob encomenda, né? Que são mais factuais, são mais históricos, e as minhas criações. Neste último livro que eu publiquei, A Pedra do Mundo, meu primeiro romance, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu peguei fiz uma pesquisa longa, muito longa, né? Do que aconteceu aqui na Serra, proibição do italiano, perseguição, né? O pessoal entrava em casa, buscava documentos que tivessem em outras línguas, quebravam rádios, que eu via rádios clandestinas que vinham do Uruguai, ou da Argentina, ou às vezes até da Itália. Isso é fato. E criei a minha história, né? Uma pedra misteriosa que está todo no meio desse contexto todo, que tem a ver com a proibição da língua. E essa proibição da língua é muito metafórica, ela já quer dizer sobre uma linguagem interna nossa, né? De eu conversar comigo mesmo, de eu me conhecer, de eu falar uma língua que... Tolstói tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Ele diz, canta a tua aldeia e cantarás o mundo, né? O Cervantes fez isso em Dom Quixote, que é considerado o melhor livro do mundo. Ele não falou sobre um país distante que ele não conhecia ou sobre um planeta distante que só está na suposição. Ele falou sobre a região da Mancha, que é onde ele viveu, ele conhecia bem. Machado de Assis, você citou antes, Cuiava, o nosso maior escritor brasileiro de todos os tempos, nunca saiu do Rio de Janeiro. Isso aí. Nunca saiu do Rio de Janeiro. Então, o que eu faço? Eu uso as viagens que eu faço, eu adoro viajar, adoro conhecer culturas, mas para que isso me faça entender melhor o lugar onde eu vivo. Para que eu consiga me entender e me compreender melhor. Quando eu estou num país que não fala a minha língua, que não compartilha das minhas culturas, dos meus hábitos, eu me obrigo a olhar para dentro de mim mesmo. Se estiver em Roma, haja como os romanos, já dizem, né? Então, você se obriga a se testar, a se conhecer. Eu acho que isso que é o maravilhoso. Mas nunca esquecendo das minhas raízes, da minha terra. Quando eu volto melhor para a minha terra. E aí eu começo a olhar para Caxias de Ubá. Tem coisas aqui que são muito melhores do que lá. Ou coisas que eu vi lá que poderiam ser aplicadas aqui. Então, isso tudo engrandece, né? Repito, não é requisito essencial para ninguém fazer literatura. O Machado de Assis nunca saiu do Rio de Janeiro. Mas pode expandir, né? Pode ajudar, pode fazer a gente compreender melhor o mundo. E para fechar, Willy, sobre a questão do mercado literário, mas pensando em vários autores, Caxias do Sul tem uma produção enorme de artistas, seja na música, nas artes de uma maneira geral, na literatura também, muitos mesmo, premiados, reconhecidos, mas que têm dificuldade de viver, de empreender fazendo literatura. Não é uma tarefa fácil fazer dinheiro de literatura. Mas pensando nesse cenário novo, né, de tecnologia, de autogerenciamento, de distribuição, né, porque hoje a pessoa meio que faz tudo. A gente viu que todos os grandes escritores que estão fazendo sucesso literário, não talentosos necessariamente, talentosos e que estão chegando a ter uma rentabilidade, eles praticamente ou conhecem a cadeia toda ou fazem a sua cadeia toda. A tecnologia vem muito nesse sentido de ajudar, né? Tem gente que escreve e-books hoje e que ganha bons dinheiros só com e-book, nem chega a publicar o livro de verdade. Faz ali um documento, bota uma capinha, bota lá na Amazon, faz uma divulgação legal na internet e ganha dinheiro com isso, né? O problema é que algumas pessoas, principalmente das gerações mais antigas, aí, não dominam essas ferramentas, né? Eu também não sou nenhum expert nisso. A minha forma de ganhar com isso é eu conseguir monetizar dando aula de escrita,
fazendo palestras, escrevendo livros juvenis, que são muito adotados em escolas, né? Biblioteca, nós falamos aqui no intervalo, é um livro que está na 7ª, 8ª edição, virou peça de teatro, um livro infantil, né? Que escrevi para o meu filho. Então, isso... Tentando responder a tua pergunta, Beverly, por que eu consigo monetizar isso? Porque eu abri o leque, eu abri bastante meu leque. Eu escrevo livro infantil, juvenil, adulto, poesia, conto, livro sobre encomenda, dou aula, dou palestra, né? Você falou bem, na pandemia, eu vendia palestras online, né? Vendia livros online. Quer dizer, existe uma gama grande de fazer, só que a gente tem que dominar as ferramentas, né? O Cuiabá falou primeiro, né? Da tecnologia, da IA. A tecnologia sempre foi uma ferramenta. Isso aí. Né? Sempre foi. A própria origem da palavra tecne vem de ferramenta, Isso né? aí. Então, eu preciso usar ela a meu favor. Se eu não usar ela a meu favor, alguém vai fazer. E, às vezes, pessoas menos talentosas, às vezes, conseguem. Né? Hoje em dia, as editoras, as grandes editoras, elas andam em busca de youtubers, de gente que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que nem sabem escrever, às vezes, que nem tem nada a dizer. Mas, como tem milhões de seguidores, obviamente que uma boa fatia desse público vai comprar o livro dela. Então, é nisso que eu me refiro, que o livro é também uma mercadoria. Nós, escritores, precisamos pensar no livro também como uma mercadoria, porque senão vai ficar no plano das ideias, e aí aquilo não vai me monetizar, e eu vou escrever um livro e depois não vou escrever 2, porque aquilo não vai me dar retorno. Né? E o trabalho que dá para escrever um livro é grande, não é um trabalho simples, não é rápido, não é fácil. Então, se não houver um retorno, a gente para. E é isso que acontece com muita gente. Muita gente começa, tem talento, faz, mas escreve um livro, escreve 2 e não escreve mais o 3º. Porque vê que não vale a pena financeiramente. Troca de atividade. Então, isso eu tentei fazer a minha vida inteira, né? Juntando com outras coisas, né? Botei também criei a minha agência de viagem, a Sonhe Mais Viagens, junto com a Sabrina, minha esposa, minha sócia, que acabou casando, que eu gosto também, né? Você falou antes de roteiros personalizados. Nós estamos criando agora um roteiro para ir a Cotiporã fazer o roteiro da Pedra do Mundo. Conhecer, né, o Rio das Antas, conhecer o Morro do Céu, conhecer o antigo frigorífico Sul-Americana, que foi o maior frigorífico da América Latina por muito tempo, né? Um almoço colonial lá, a caverna do Paco lá, onde o Paco se escondia, que é personagem do meu livro. Então, eu estou criando abrindo o leque para fazer disso um negócio, para que eu possa viver e ganhar dinheiro disso, para continuar fazendo. E fazendo cada vez melhor. Isso é se profissionalizar. Porque senão você um eterno diletante, um eterno amador. Um amador não pode fazer uma coisa boa? Pode. Claro que pode. Pode, geralmente faz. Mas se ele não se profissionalizar, se ele não encontrar as ferramentas do mercado para fazer isso virar um negócio, ele não vai persistir. E aí bons talentos às vezes se perdem. Acho que eu tiro uma conclusão aqui da que ele fala, é um empresário nesse segmento, né? Willy, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por dividir essa 1h30 de programa. Obrigado, Beverly, por ter trazido, não é? E tenho certeza que o Vitrine de Negócios atendeu a expectativa que gera, né, no nosso 20 de casa, de ter sempre alguém aqui contando uma bela história. Obrigado. Foi um baita prazer conversar com vocês, é sempre uma alegria ser chamado aqui para a Rádio São Francisco, estou sempre à disposição. Espero que tenham tirado algumas ideias aí da cartola também. Né? Certamente. Ponto final, voltamos no próximo sábado com outro assunto. Sábado que vem já é 1º de março, o mês da mulher. Vamos avançar? Certamente. Avançamos. Voltamos no próximo sábado com outro tema, né? Lembrando que sábado que vem já é o mês de março. Mês de março é o mês internacional da mulher, já que no dia 8 é comemorado o Dia da Mulher. Mas para a mulher, um dia só é muito pouco. Tem que ser o ano todo. Nós vamos começar com o mês inteiro aqui. Mas voltamos sábado, tchau. Rede Tua Rádio.